Queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, rogando a Ele proteção para o nosso palestrante da noite, que ele tenha o verbo fácil, para que possamos captar a mensagem e levar para os nossos lares. Essa canção é uma canção de Flávia Venceslau, a capela, vou fazer a capela. A capela, para quem não sabe, é uma canção feita interpretada sem instrumentos. E vou fazer aqui para vocês. Quem quiser fechar os olhos, mentalizar uma coisa bonita, natureza, geralmente tem muita coisa bonita na natureza, né? Vamos lá. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. E nasce leve, devagar, em uma canção de ninar, que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Ó esperança, és para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, a me acalmar. O amor jamais me deixará. E nasce leve, devagar, em uma canção de ninar, que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Que assim seja. Acho que merece um aplauso, viu, gente? Jaque, muito obrigado, viu? Ela volta, viu? Daqui a pouco. Ela volta com mais. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Rapaz, que maravilha, viu? Casa cheia. Coisa boa. Sejam bem-vindos mesmo, viu? Então, assim, para a gente começar, como o Laércio disse, né? O poder, nosso tema é o poder das palavras. Então, a gente vai ver o tanto que é importante esse tema, que é um tema que a gente
já tratou em alguns outros centros espíritas, né? E assim, o efeito foi muito bom, porque nos chama a atenção, né, de sempre que a gente for falar algo, a gente examinar antes o que vamos falar, né? Porque quando a palavra sai da nossa boca, às vezes, para fazer, quando a gente vê que aquilo não foi válido, para voltar atrás fica mais difícil, né? Então, que a gente pense antes mesmo, use essa capacidade de inteligência, de raciocínio, para a gente poder, vale a pena falar? Se não vale, cala, certo? Então, eu vou estar acompanhando aqui, gente, porque às vezes eu fico nessa posição aqui, eu vou acompanhar aqui no computador. Vou passando e aí vocês vão acompanhando junto comigo aqui. Então, eu coloquei aquele dizerzinho ali, que é: crie o hábito de profetizar coisas boas sobre sua vida, sua cidade, seu país. Palavras têm poder, palavras têm muito poder, tá? Então vamos utilizar com nossos familiares, com nossos filhos, esposas, companheiros de trabalho, todos que estão ao nosso lado. Então, o poder das palavras. Baseado nas obras de Allan Kardec, a palavra como instrumento de cura, esclarecimento e evolução espiritual. Alessandro Santos Leite, Alessandro. As palavras são sementes invisíveis lançadas no solo da alma. Algumas curam, levantam e iluminam caminhos. Então é importante que a gente pense, né, faça aquele exame ao final do nosso dia. A gente sempre está repetindo isso para saber o seguinte: o que foi que a gente falou hoje? O que nós fizemos, o que nós falamos, o que a gente semeou durante o nosso dia. O dia hoje foi corrido para todo mundo. Muita gente trabalha, vai para um lado, vai para o outro, cuida de filho, cuida de esposa, cuida de funcionário e por aí vai. Então, esse exercício é orientado a fazermos todos os dias, né, para que a gente possa estar corrigindo aquilo que a gente está dizendo, né, está falando, está fazendo. Então a gente vai fazer esse levantamento e para a gente saber o que foi que a gente fez, o que a gente plantou neste dia, tá? E ir se corrigindo. Aqui a gente não está falando de que a gente não erra, que isso, que aquilo. Todos nós erramos. Mas temos essa capacidade de raciocínio para a gente poder corrigir aquilo que a gente errou. Palavras outras ferem, desanimam e criam sombras desnecessárias. Então, qual tipo de palavra que a gente está usando, né? Uma palavra de incentivo pode salvar um dia difícil. Um simples pedido de perdão pode reconstruir pontes. Então a gente tem que saber que a gente precisa buscar essa correção com os nossos irmãos, com as nossas desavenças, enquanto estamos a caminho, tá? Porque existe sempre aquela questão, né? Quando um ente querido desencarna, a gente sempre ouve a pessoa naquela angústia, naquela tristeza. Poxa, por que eu não pedi perdão? Por que eu não perdoei? Por que eu não disse aquilo? Por que eu não disse? Então, que a gente balance realmente que a gente entenda, né, o que a gente está falando aqui hoje, para buscar resolver essas pendências, tá? Então, eu acredito em você. Pai, mãe, esposa, filho, eu te amo. Que bom estar aqui no dia de hoje. Que bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Uma simples palavra, né, pode e desperta as forças adormecidas, gente. É uma coisa assim que a gente fala que é tão simples, uma coisa tão simples,
mas faz um efeito extraordinário, tá? Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade hoje de estarmos reunidos aqui no Maria para estar ouvindo o que a gente tem para dizer, o que a gente estudou lá. Estava me falando ali, rapaz, você parece que você está muito nervoso. A gente fica muito nervoso, né, São? Para fazer uma apresentação dessa, a gente fica mesmo. Por quê? Porque a gente passa o dia todo entre trabalho, casa, aquele processo todo, aquela correria toda, e sabendo que a gente, ao final do dia, a gente vai estar aqui apresentando, né? Apresentando para tantos encarnados e para tantos outros desencarnados. Esses desencarnados, eles se vinculam a nós durante o dia todo, às vezes 24, 48 horas antes, né, dos trabalhos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E eu espero que o que a gente fale aqui hoje realmente possa mudar um pouco do nosso pensamento, certo? Da mesma forma, palavras impensadas podem marcar corações por muito tempo. Tem coisas que já falaram para nós, tem coisas que nós falamos, quem sabe que aquilo ali machuca. Machuca demais e fica por muitos e muitos anos. Então a gente tem que estar até aprender também a ressignificar isso. Porque assim, muita gente ouviu coisas muito pesadas de pessoas que já desencarnaram. Um exemplo, né? E aí a pessoa já desencarnou. Então a gente tem que orientar essa pessoa a mudar esse padrão de pensamento e que busque um perdão real daquele ali que já desencarnou e que às vezes está lá no plano espiritual com muita dificuldade querendo pedir esse perdão e às vezes não acha esse canal para pedir esse perdão. Então, que se alguém aqui passou por uma situação semelhante, isso não é por acaso, né? O que a gente está comentando não é por acaso. Então, que se sinta, viu, verdadeiramente com esse pedido de perdão. E que perdoe, né? Que a gente saiba que perdoar é necessário. Então, por isso, falar é mais do que emitir sons, é exercer influência. Nós exercemos influência em todo o tempo, em todo canto. Quem aprende a usar a palavra com amor, prudência e verdade, transforma ambientes, consola vidas, espalha esperança. Espalha esperança. Por que a gente fala sobre isso sempre? Porque hoje, como a gente comenta, a vida está muito atribulada, as pessoas estão muito aceleradas. Então a gente precisa ter em nossos corações que, é igual eu estava ouvindo esses dias Rossano Klinde falando, que o pessoal falando assim, mas a humanidade está piorando demais. Gente, não está piorando. É sobre a nossa visão, né? Nós já passamos aí para trás aí por tantas situações muito mais complicadas, tá? Mas às vezes a situação ali tá esmagando a gente de uma forma que a gente acha que está tudo muito pior, mas não está. Saibamos, né, que tenhamos essa claridade de enxergar o lado bom da coisa também, porque é aprendizado, né? É aprendizado para todos nós. Então, antes de falar, vale perguntar: isso edifica? Isso ajuda? O que a gente está falando, traz paz para as pessoas? Porque a boca revela o que cultivamos no coração. Então, se a gente vem numa casa espírita, se a gente busca o Maria no dia de segunda e de quarta, os dias que a gente está aberto, se a gente busca os outros centros espíritas na cidade, as igrejas, que seja um templo religioso, em busca de quê? De alívio. Então, que a gente encontre esse alívio, que a gente vá onde a gente se sinta bem, que a gente seja acolhido naquele lugar e que a gente aprenda
né? Aprenda com quem está falando ali, que quem está falando também precisa estudar muito, precisa aprender demais. Então, que a gente possa aprender com todos, um aprendendo com os outros. Então, perguntas que devemos nos fazer. Nossas palavras constroem ou destroem? Que estamos dizendo, está construindo ou está destruindo? Consolam ou ferem? Elevam ou aprisionam? Então, isso é o que a gente deve buscar, né? E no dia de hoje, em especial, como eu falei para todos, é um dia que a gente já vem há dias fazendo essa programação, montando essa apresentação. Então, eu espero que todos saiam daqui hoje bem mais leves do que chegaram, tá? Que vocês recebam essa energia do alto, recebam essa energia da nossa casa e que saiam daqui muito melhores do que chegaram. Então, no Espiritismo, falar é semear energias e responsabilidades. Por que responsabilidade, gente? Porque aqui, muita gente aqui me conhece lá fora, né? Então, assim, não adianta eu chegar aqui e falar um tanto de coisa que eu não estou vivendo. O Espiritismo, ele tem essa capacidade de raciocínio que ela faz com a gente acaba se cobrando muito, né? Porque imagine, eu estou falando uma coisa aqui, eu estou falando de perdão, eu estou falando disso, eu estou falando daquilo. E lá fora, se eu não for o que eu estou falando, a pessoa às vezes vai chegar para mim e falar assim, rapaz, você lá é tão leve, tão bonzinho, aí e dentro de casa, e dentro do trabalho é um carrasco, e por aí vai. Então, realmente, o que a gente fala aqui, a gente tem que buscar viver tudo isso, porque senão a cobrança tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados também é muito grande. Então, no Espiritismo, falar é semear energias e muita responsabilidade. Cada palavra lançada ao mundo volta ao emissor em forma de consequências, tá? Então, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos. A gente sempre está falando sobre essa pergunta porque acontece demais. Então, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que influi? Então, vamos ver a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, lê do engano quando um profissional de saúde vai fazer um procedimento cirúrgico, ou que seja. Eu falo profissional de saúde porque eu acho que é porque é mais puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas quando a gente faz um procedimento desse e deu tudo certo, deu tudo sucesso, às vezes o profissional bate no peito e fala, não, isso aí é mérito meu, único e exclusivamente meu. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que num procedimento desse, a partir do momento que a gente, por mais simples que seja, né? Isso eu falo na saúde, mas é igual eu estou falando, no geral. Deu tudo certo. Está dando tudo certo em minha vida profissional, em minha vida dentro de casa. Por que dá certo? Porque a gente sabe que tem uma pleiade de espíritos que nos acompanham o tempo inteiro. Aí é onde a gente fala da questão do cuidado. E que tipo de espíritos que nós estamos atraindo para o nosso campo? Aí vai depender de cada um, né? Porque se eu chego em casa brigando, desavença com os meus familiares, que energia que eu estou trazendo para a minha vida? Terrível, né? Então realmente não é uma boa energia. A gente comentou aqui com uma assistida da casa, ela saiu daqui uma maravilha. Aí quando ela chegou ali fora para conversar com a gente, ela fez o comentário assim, falou assim, vixe, Alessandro,
Mas aqui agora eu já fico até um pouco triste já. Eu falei, por que, fulana? Porque eu vou ter que voltar para minha casa. Vou ter que voltar para minha casa e minha casa está um ambiente que não tá um ambiente legal. Aí a gente pensa assim, né? Claro, não teve como a gente conversar, orientar tanto. Eu falei, gente, a casa da gente é nossa igreja. Então a casa da gente, a gente deve evitar qualquer tipo de pensamento que seja, de energia ruim dentro de casa. Dentro de casa não, em canto nenhum. Mas dentro de casa, mais ainda. Né? Então, uma orientação para todos nós. Quando estamos vindo para o Centro Espírita, faça uma viagem dentro da sua casa, que seja em pensamento, convidando aqueles irmãos que estão ali para virem para o Centro Espírita. Né? Porque tem, gente, tem. Nós somos rodeados por uma nuvem de espíritos. Então a gente vamos fazer esse convite, tá? Todos, quando vierem para o Centro Espírita, visitem cada ambiente da nossa casa, imaginando, levando aquela luz. Obrigado, minha boca está seca aqui no jeito. Viu? E fazendo esse convite, convidando para vir ao Centro Espírita, para ouvir uma apresentação dessa, para receber as energias que o Centro Espírita oferece. É um verdadeiro bálsamo, ajuda muito. Então, a resposta dos Espíritos, muito mais do que imaginais. Então, a palavra nasce no pensamento. Você vê que antes da gente falar alguma coisa, a gente já pensou. Então, vamos vigiar desde antes, no pensamento. Pensamentos elevados geram palavras nobres. Pensamentos inferiores, o contrário. Então, Jesus e o Verbo Divino. Evangelho segundo o Espiritismo. No princípio, era o Verbo. O Verbo simboliza a criação e manifestação divina. A palavra tem força criadora. A palavra move, tem uma força muito grande. O Cristo usava palavras para curar, ensinar e libertar. Você vê que o Cristo ele tinha um poder tão grande que bastava ele falar. Né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas nós não vamos chegar num patamar desse do Cristo. Vamos, podemos. Né? Podemos chegar. Porque sois deuses. Também foi dito. Né? Então nós podemos buscar essa melhora e chegar perto, vamos dizer assim, né? É a busca. O bem e o mal, que são 642 livros dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Tem gente que você vai perguntar alguma coisa, a pessoa fala assim, não, eu não estou fazendo bem, mas também não estou fazendo mal. Não, quer dizer, não estou fazendo mal, mas também assim, também não faço bem. Será que basta isso aí? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então nós precisamos fazer o bem. Né? Às vezes a gente fala de caridade e muita gente pensa que caridade é apenas dar dinheiro. Gente, existem N formas de fazer caridade. Às vezes no simples olhar que você encontra com aquela pessoa, no olhar você já fez uma caridade. Né? Você já disse para ela ali, tô aqui. Tamo junto, o que você precisar, bora conversar. Um abraço que seja. A pessoa em necessidade, um abraço ajuda muito. Então assim, nós temos essa capacidade de ajudar o nosso próximo. Então a responsabilidade do falar.
Bastará não praticar o mal para ser agradável a Deus? Resposta: não. É preciso fazer o bem. Não repetiu aí, viu? Então não basta evitar palavras ruins. É necessário usar a fala sempre para o bem. Palavras que curam, um conselho sincero, uma oração sentida. Não precisa a gente ficar o dia inteiro. Quantas vezes a gente ora, Alessandro? O dia inteiro, o dia todo. Mas é aquela oração mental. Aquilo ali já alivia muito. Então, um pedido de perdão, como eu já comentei, um incentivo na hora difícil, um como é bom ter você em minha vida, deixar isso bem claro para os nossos familiares, para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque quando a gente perde essa pessoa, a gente sabe a dor que é. Né? Todo mundo, muita gente aqui já perdeu algum ente querido e sabe o quanto faz falta. Mas é aquela lembrança que eu digo assim, não pode ser uma lembrança que traga sofrimento, tá? É uma lembrança que traga saudade. Quando eu lembro por exemplo, de minha mãe, que já desencarnou, vai fazer, eu acredito que 6 anos, 5 ou 6 anos aí agora, a gente lembra muito dela, mas lembra com muita alegria, né? A gente não fica lembrando assim, poxa, minha mãe podia estar aqui hoje. Não está, gente. Não está mais, né? Então, vida que segue para a gente que ficou e vida que segue para eles que estão no plano espiritual. Eles também buscam esse crescimento no plano espiritual. Então, no Espiritismo, caridade também se faz pela boca que consola. Nós temos em nossa casa, tem nas casas espíritas e religiosas, o atendimento fraterno. Então estão convidados, quem necessitar de alguma conversa, de alguma orientação que seja, nos procure, que vocês vão ser direcionados para a gente poder estar orientando, né? Dentro das nossas possibilidades, orientando quem necessite dessas palavras. Então, palavras que ferem, Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. A ironia fere, a humilhação nem se fala, maldade verbal, julgamento. Então, o atendimento fraterno, a gente tem que ter esse cuidado muito grande, porque às vezes a pessoa está querendo falar algo para nós e algo que a gente, no geral, classificaria realmente como uma falha grande, né? Mas já foi feito. Então a gente vai estar esfregando aquilo na cara da pessoa? Jamais. Então a gente orienta da melhor maneira possível. Então, ferida da alma, muitas vezes, dói mais do que as feridas do corpo. E como, né? A lei de causa e efeito na linguagem. Toda palavra produz efeito. O que espalhamos, retorna, tá? Quem semeia paz, colhe paz. Quem semeia veneno, respira amargura. Conhecimento de si mesmo. É um ponto que o Espiritismo trata muito. É um convite que o Espiritismo faz, né? Nessa questão tão lógica, de antes que a gente queira entender a cabeça do outro, que a gente busque o autoconhecimento. Nós precisamos nos reconhecer, tá? Então, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós estamos sendo convidados o tempo todo para a gente voltar para nós mesmos, né? Ah, mas eu queria tanto que a minha esposa, que os meus filhos entendessem isso. Como que a gente vai, vamos dizer assim, empurrar uma situação dessa na cabeça de um companheiro nosso, né?
o máximo que a gente faz é transforma, nós vamos transformar, e aquele companheiro que está ali, aquela pessoa que está ao nosso lado, vai chegar um momento que vai chegar e vai falar, rapaz, ele está buscando transformação mesmo. Então, com essa transformação de um companheiro nosso, a pessoa às vezes fala assim, né? Um exemplo, a pessoa vem para o centro, mas o companheiro não vem, né? Só que a pessoa está vindo sempre e está buscando essa transformação. E dentro de casa, o companheiro começa a perceber essa transformação. Chega um momento que a curiosidade baixa. Então ele pensa, não, eu tenho que ir lá para ver o que é que está acontecendo, né? Eu tenho que ir lá, porque isso não está muito normal, não. Ele está transformando, como é que está buscando essa transformação toda? Aí acaba aguçando essa curiosidade do companheiro, e o companheiro vem também e conhece a doutrina, né? E aí todo mundo cresce. Então o silêncio também é sabedoria, tem um momento de calar também. Meio prático de melhorar-se nesta vida, vigiar-se diariamente. Nós precisamos cuidar dessa situação, orai e vigiai o tempo inteiro. Perguntar-se, falei o necessário? O silêncio muitas vezes evita quedas. Tem muitas situações, gente, que é melhor a gente calar, né? Então, ao invés da gente reagir e falar algo que a gente sabe que vai machucar, sabe que vai ferir, o silêncio. Vamos deixar chegar numa situação oportuna e aí depois, se precisar, a gente volta naquele assunto. Mas se a gente vê que não vale a pena também, deixa quieto, né? Para não estar mexendo em feridas, machucando as pessoas. A palavra na mediunidade, livro dos médiuns. Médiuns devem disciplinar a fala. Palavras e pensamentos equilibrados atraem bons espíritos. Eu botei aqui, médiuns devem disciplinar a fala. Quem são médiuns? Quem são os médiuns? Todos nós, né? Todos nós temos uma pontinha de uma mediunidade, uns mais, outros menos, mas todos nós temos a capacidade mediúnica. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente vai ter o cuidado no que a gente fala, a gente vai buscar mais conhecimento de tudo, e aí vamos nos melhorando nesse sentido. Então, palavra humilde favorece sintonia superior. A oração falada, a prece é vibração verbalizada ou mentalizada. Palavras sinceras acalmam o alto, alcançam o alto. O valor não está na beleza da frase, mas na intenção. Então é como a gente falou aqui no início, a prece, né, feita por Jacques. É uma coisa que a gente fala assim, é uma coisa às vezes tão simples, né? E com tanta gente, com tanto potencial, que a gente deve convidar as pessoas. Olha, faz uma leitura, isso faz muito bem para todos nós, e eu tenho certeza também que faz muito bem para ela, né, Jaque? De servir, né? Uma voz linda e por aí vai. Eu botei aqui filme de Divaldo Franco. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, no trecho que teve uma situação mediúnica, de uma reunião mediúnica, e que tinha um espírita lá que ele falava, mas ele falava muito, sei lá, às vezes assim, com a grandeza, né? Com uma certa grandeza ali, com o espírito chateado, aborrecido, e ele falando muito de doutrina e coisa e tal. Então chegou um momento que uma senhorinha que estava também participando da reunião mediúnica, analfabeta, com pouco conhecimento nesse sentido, né? Mas ela se dirigiu ao espírito com uma pureza tão grande no coração, que com poucas palavras que ela disse a ele,
ele se acalmou. Né? Quem assistiu o filme vai lembrar desse trecho. E é muito interessante, isso acontece mesmo. Acontece mesmo nas nossas reuniões, por exemplo. Quando a gente começa a falar demais, às vezes o Espírito fala assim, ele olha pra gente assim e fala assim, eu te conheço, viu? Você não vem dar uma de bonzinho não, porque eu sei o que você está fazendo lá fora. Então, gente, ele conhece mesmo. A realidade é que a gente sabe que eles nos conhecem, porque eles estão conosco. Então é isso que chama atenção para a gente ter o cuidado, né? Então, fofoca e maledicência, Evangelho segundo o Espiritismo, comentários destrutivos intoxicam ambientes. A fofoca é caridade invertida. Quem difama cria débitos espirituais. Aqui, como a gente tem o Laércio aí como nosso orientador, ele fala muito em relação a isso. Né? Ele fala muito, gente, vamos evitar, porque a proporção que a casa vai crescendo nesse sentido de chegar mais trabalhadores e tal, às vezes a gente tem aquela coisinha de ficar olhando para aquele irmão ali e ficar assim, esse aí não vai. Esse aí não vai. Dentro de uma casa espírita, imagina lá fora. Né? Dentro de uma casa espírita, de uma casa religiosa, a gente faz isso. Aí a gente vê na igreja aquela papaocha. Em todo lugar, gente, em todo lugar a gente tem esse defeito grande de ficar julgando as pessoas. Às vezes a gente não conhece, não tá nem sabendo o que é a dificuldade que aquela pessoa está passando ali, né? O grau de irritação daquela pessoa, mas a gente gosta de fazer esses comentários que machucam. Muitas vezes a pessoa está ali com o coração querendo doar, né? Querendo fazer essa doação de tempo, de tudo que a gente pode doar, e às vezes a gente se depara com os comentários nesse grau. Né? Então, assim, vamos nos corrigindo, né? Principalmente dentro das casas, principalmente. Então, educação da linguagem no lar. Aí vai um recado para as mamães e papais, né? Para os cuidadores. A gente fala mamãe e papai, mas para os cuidadores. O lar é a escola da palavra. Crianças aprendem pelo exemplo. Então, onde há respeito verbal, floresce paz doméstica. Então, a gente cai nesse sentido aqui de às vezes, a gente está dentro de casa e a gente, às vezes, acha que a criança não está prestando atenção nas coisas. Criança presta atenção em tudo. E vamos dizer um exemplo. Vamos dizer que aquela criança realmente não tenha a capacidade de entendimento. Mas vocês sabem, a gente fala muito aqui de energia. Então, a energia de uma discussão, de uma briga, é um impacto muito grande na casa, na criança. É um impacto muito grande. Então, vamos observar isso aí e cuidar, né? Para que não se repita e só aumenta, né? A palavra no centro espírita, acolher sem julgar, orientar sem ferir, ensinar com humildade, corrigir com fraternidade. A gente aqui também corrige um ao outro, viu? Aqui sempre a gente precisa marcar uma reunião, porque a gente precisa estar controlando esses detalhezinhos dentro de uma casa espírita, né? E a gente precisa conversar mesmo, mostrando, né? Então Chico Xavier dizia, antes de falar, escuta teu coração. Doçura não é fraqueza. Mansidão é força educada. Emmanuel, a boca fala do que está cheio o coração. Melhorar palavras exige melhorar sentimentos. A proporção que a gente vai cuidando dessas palavras, deixando de falar muitas coisinhas, o nosso interior ele vai modificando, tá? Isso é real.
Então, reforma íntima pela palavra. Perguntas diárias. O que eu falei hoje edificou alguém? Eu espero que, como eu disse, né, com essa conversa que nós estamos tendo hoje, eu espero que muitos saiam daqui com essa reflexão, tá? Não somos os melhores, mas podemos estar sempre buscando o melhor. Minhas palavras trouxeram paz a vocês? Farei por amor ou vaidade? Usei a verdade com bondade? Eu sempre boto essa questão aqui, falei por amor ou vaidade? Porque é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, vaidade. Né? Porque começa aquelas comparações. Naquela casa espírita, fulano fala melhor do que cicrano. E às vezes a gente vai ouvindo aquilo, se a gente não tivesse cuidado, a gente acha mesmo que a gente é o... né? Que a gente acha que é o melhor, que a gente... É aí que a gente tem que estar sempre com os pés no chão e sabendo que nós estamos aqui buscando o quê? Conhecimento, buscando crescimento, buscando reforma íntima. A gente fala demais isso aqui, então não adianta a gente estar só falando. Né? A gente tem que buscar mesmo melhorar. Exemplos práticos. Trocar crítica por orientação, reclamação por gratidão, grito por diálogo, julgamento por compreensão. Mensagem final. A palavra é ferramenta invisível. Nós não tocamos nessa ferramenta. Não pesa nas mãos, mas pesa no destino. Quem aprende a falar com amor, começa a iluminar o próprio caminho. Encerramento. Que nossas palavras sejam bálsamo aos aflitos, luz aos confusos, esperança aos cansados, fraternidade em movimento. Viva Jesus! Gente, muito obrigado pela respeitosa atenção de todos e que a gente busque realmente, né, internalizar. Esse tema é um tema muito vasto. Muito vasto. Se for apresentar de novo aí, cada um que venha falar sobre o poder das palavras aqui, pode estar tocando em uma coisa que vai ajudar muitos de nós. Então que a gente possa buscar mesmo a melhoria, tá? Então muito obrigado e que Jesus nos abençoe. E para prece final, mais uma vez, Jaqueline. Jaque, muito obrigado, viu? E que você venha mais vezes. Deixa eu apagar. A menina da mídia aqui bota um bocado de coisa na gente. Mas é necessário, né? Deixa eu desligar aqui. Logo em seguida passaremos para a nossa segunda parte do nosso trabalho, viu? Vocês podem aguardar e os trabalhadores vão convidando vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer ao palestrante da noite, né, pelas preciosas reflexões. E agradecer a todos por estar aqui, pelo aproveitamento, né, desse momento. Essa canção é uma canção que fala de luz, da compositora Senira Pinto, chamada Quanta Luz. Vou pescar, porque... Quanta luz nesse ambiente,
Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que Jesus abençoe. Obrigada. Você vai falar?